estava andando em cima do asfalto. Foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. Depois ele viu um humano e percebeu que quando ele pisou no sapo, o sapo morreu. Ele correu muito pra não ser pisado. Depois aí ele encontrou um cavalo. Ele correu tanto que até encontrou um sapo. Ele bicho o sapo e... O gnomo, tão cansado, foi pra sua casa. Foi tomar um banho e achou uma carta. Lá dizia que o humano era um caçador, mas o humano caiu porque o gnomo acertou. O humano acordou numa cadeira de rodas. Em cima do humano tinha uma bigorna. O humano ficou esmagado e a vingança aconteceu. O gnomo vai embora e fingiu que esqueceu. O gnomo estava andando em cima do asfalto. Foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. Depois ele viu um humano e percebeu que quando ele pisou no sapo, o sapo morreu. Ele correu muito pra não ser pisado. Depois aí ele encontrou um cavalo. Ele correu tanto que até encontrou um sapo. Ele bicho o sapo e... O gnomo, tão cansado, foi pra sua casa. Foi tomar um banho e achou uma carta. Lá dizia que o humano era um caçador, mas o humano caiu porque o gnomo acertou. O humano acordou numa cadeira de rodas. Em cima do humano tinha uma bigorna. O humano ficou esmagado e a vingança aconteceu. O gnomo vai embora e fingiu que esqueceu. O gnomo estava andando em cima do asfalto. Foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. Depois ele viu um humano e percebeu que quando ele pisou no sapo, o sapo morreu. Ele correu muito pra não ser pisado. Depois aí ele encontrou um cavalo. Ele correu tanto que até encontrou um sapo. Ele bicho o sapo e... O gnomo, tão cansado, foi pra sua casa. Foi tomar um banho e achou uma carta. Lá dizia que o humano era um caçador, mas o humano caiu porque o gnomo acertou. O humano acordou numa cadeira de rodas. Em cima do humano tinha uma bigorna. O humano ficou esmagado e a vingança aconteceu. O gnomo vai embora e fingiu que esqueceu. O gnomo estava andando em cima do asfalto. Foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. Depois ele viu um humano e percebeu que quando ele pisou no sapo, o sapo morreu. Ele correu muito pra não ser pisado. Depois aí ele encontrou um cavalo. Ele correu tanto que até encontrou um sapo. Ele bicho o sapo e... O gnomo, tão cansado, foi pra sua casa. Foi tomar um banho e achou uma carta. Lá dizia que o humano era um caçador, mas o humano caiu porque o gnomo acertou. O humano acordou numa cadeira de rodas. Em cima do humano tinha uma bigorna. O humano ficou esmagado e a vingança aconteceu. O gnomo vai embora e fingiu que esqueceu. O gnomo estava andando em cima do asfalto. Foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. Depois ele viu um humano e percebeu que quando ele pisou no sapo, o sapo morreu. Ele correu muito pra não ser pisado. Depois aí ele encontrou um cavalo.
humano tão cansado foi pra sua casa. Foi tomar um banho e achou uma carta. Lá dizia que o humano era um caçador, mas o humano caiu porque o gnomo acertou. O humano acordou numa cadeira de rodas. Em cima do humano tinha uma bigorna. O humano ficou esmagado e a vingança aconteceu. O gnomo vai embora e fingiu que esqueceu. Asfalto